nós estamos sendo convidados, né, a recomeçar, a ter um novo começo diante do Senhor, especialmente nesse retorno que estamos tendo pós-pandemia, muitas coisas acontecendo na sociedade, talvez você esteja voltando presencialmente para o seu trabalho, e tantos detalhes, né, acontecendo aí na sua vida, na sua jornada, e espiritualmente nós também temos muitos recomeços. Eu vou fazer uma rápida recapitulação aqui daquilo que nós vimos na semana passada. Nós falamos sobre esse texto aqui em Salmo 139, o salmista dizendo: sonda-me, ó Deus, prova-me, conhece os meus pensamentos. E ele vai orar: vê se há em mim algum caminho mau. Você se lembra que nós destacamos também outras duas versões desse verso de número 24, onde o salmista diz também: vê se em minha conduta algo te ofende. Mostra-me se há em mim algo que te ofende. E nós falamos que o que ofende a Deus é o desprezo à sua orientação. Se há algo que ofende a Deus, é o desprezo à orientação do Senhor. Qual é a orientação do Senhor? É a palavra. Nós muitas vezes, né, nos pegamos falando assim: eu tenho que orar, eu tenho um tempo de oração para ver qual é a vontade de Deus para a minha vida, o que Ele quer para a minha vida, eu quero que Ele revele algo para mim. E essa semana mesmo, conversando com alguém, ouvindo essas palavras, eu disse: olha, meu irmão, Deus não vai te revelar mais nada do que já não foi revelado na palavra dele. O que a palavra diz sobre isso que você está vivendo? Qual é a orientação de Deus a respeito dessa situação que você está vivendo? O que Deus está dizendo? E nós muitas vezes queremos florear, não é? E queremos procurar algo que concorde com aquilo que nós acreditamos. E, na verdade, fazendo assim, nós estamos desprezando a orientação de Deus. E não existe algo que ofende mais ao Senhor do que o desprezo à sua palavra. Tem um texto, João 14, versículo de número 21, que diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. O que aqui João está dizendo? Que aquele que tem os mandamentos e obedece, em outras versões diz, e os guarda, esse é o que ama o Senhor. E esse que ama o Senhor será amado pelo Pai. E aqui Jesus está dizendo: eu também o amarei e me manifestarei a ele. Jesus se manifesta em quem, queridos? Naqueles que não só têm uma informação sobre a orientação do Senhor, mas aqueles que obedecem à orientação do Senhor, aqueles que guardam esses mandamentos. Então, esse seria um resumo daquilo que nós falamos no domingo passado. Nós falamos sobre essa orientação. E diante de uma orientação de Deus, nós só temos uma atitude a fazer, que é uma rendição absoluta. Diante da orientação de Deus, nós só podemos nos render de forma absoluta. E a partir dessa rendição absoluta, nós reorganizamos a nossa vida. Nós redefinimos as nossas prioridades, redefinimos aquilo que nós precisamos fazer e não fazer. E claro, muitos momentos nos arrependendo, recomeçando, mas passando por esse arrependimento, que é onde nós ouvimos a orientação de Deus e nos rendemos absolutamente. Nós queremos dizer assim: Senhor, eu me rendo à sua orientação. A sua orientação é o que eu preciso. Eu quero parar de ficar guerreando, querendo fazer a minha vontade, ficar argumentando qual é o meu parecer. Eu quero me submeter e me render totalmente ao Senhor. Não existe recomeço com Deus, querido, sem que a gente se renda plenamente à orientação dele. Foi isso que nós falamos na semana passada aqui. Se nós queremos um recomeço com Deus, nós precisamos encontrar um caminho de arrependimento, onde nós nos rendemos de forma absoluta, de forma plena à palavra dele, onde nós nos rendemos à orientação do Senhor. E essa é uma relação vertical, nós com Deus, recomeçando. E hoje nós vamos falar sobre a disposição de servir. Quando nós nos rendemos de forma absoluta à orientação de Deus, nós recomeçamos a nossa vida espiritual, pedindo ajuda de outras pessoas, né, para que a gente possa ser podado em áreas, para que a gente possa ser transformado em áreas que a gente tem dificuldade.
mas há uma outra orientação da palavra, que é a nossa relação uns com os outros. Essa dimensão horizontal. E é sobre isso que nós vamos falar, sobre a nossa disposição em servir. Eu vou mostrar para você alguns textos da Bíblia que vão nos ajudar nessa reflexão sobre servir uns aos outros. Mas, antes disso, eu gostaria só de chamar a sua atenção para esses números aqui. Se a gente fosse fazer uma média, nesse ano, até o momento que a gente viveu, né, a gente está no dia 24, né, de outubro, seria mais ou menos isso aqui, ó. Mais ou menos porque eu dei uma aproximada, tá? 300 dias vai dar, acho que na terça-feira, algo assim, mas para ficar mais fácil a conta, eu já arredondei, tá bom? Então a gente já viveu 300 dias esse ano. Nós já vivemos 7.200 horas nesse ano. Isso significa que a gente já viveu também 432 mil minutos. Olha quantos minutos, olha quantas horas nós tivemos o privilégio, né, de viver, o presente que Deus te deu, de viver 7.200 horas nesse ano, 432 mil minutos. Agora, pare e pense um pouquinho. Quanto do seu tempo, desse tempo aqui, foi investido em algum projeto onde o propósito central era servir outras pessoas? Desses 432 mil minutos, quantos deles você investiu para servir outras pessoas? Para servir outras pessoas. Não tem a ver com você. Quantos você investiu na vida de outros para servi-lo, não é? Para ajudá-lo, para encorajá-lo, para estender a mão? Quantos? Momentos em que não conta quando você ganhou um salário, onde você ganhou um reconhecimento, onde você fez, não é, para receber alguma coisa em troca. Não, a pergunta é: quantos desses minutos você investiu para realmente servir e atender necessidades de outras pessoas? Eu gostaria de chamar a sua atenção, porque se a gente fosse tirar desses 7.200 horas, 432 mil minutos, se a gente fosse pegar 1%, você concorda que 1% é quase nada, certo? 1% é tranquilo. Se pegar desse todo aqui, 1%, olha só quanto daria. 4.320 minutos. Quanto daria isso, então, por semana, para ficar mais fácil nosso entendimento aqui? Daria 1h40 minutos por semana. Olha só, se a gente fosse fazer uma conta de tudo que nós vivemos, se você conseguisse tirar 1%, você concorda que 1%, querido, é nada? É nada. O Luiz Henrique ministrou sobre isso hoje cedo, o Luiz, acho que está lá, né, com as crianças. Ele falou que a gente passa mais tempo no banheiro, né, passa esse 1%. O brasileiro passa, em média, 4 horas por dia com o smartphone, com um aparelho celular. 4 horas por dia. Nós estamos falando aqui de 1h40 por semana. Daria quase 4 horas se fosse uma conta quinzenal. Olha isso, queridos. E quando a gente fala servir, você pode servir numa ONG, na cidade de Campinas, servir nos ministérios da igreja, servir. Estar no momento, num ambiente onde o foco não é você, o foco é o outro. Se você separar 1%, você conseguiria ter dedicado 1h40 minutos. E eu coloquei esse 1h40 minutos porque é exatamente o tempo do nosso culto hoje, né? Aqui na igreja, de manhã e à noite. Hoje nós tivemos nosso culto hoje cedo também, foi uma bênção. 1h40 minutos por semana, de alguém que separa 1%. Agora, o que seria 1%? Se nós temos na Bíblia, como nós falamos, aqui está a orientação, se nós temos versículos como este aqui, Provérbios 3, 9 e 10. A primeira parte do 9 fala assim: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Vamos fazer uma pausa aqui. Aqui, claro, é uma cultura agrária e a gente usa muito esse versículo aqui no momento das ofertas, né? Porque aqui
daria para pregar só sobre esse versículo de tantos princípios que nós encontramos aqui. Aqui ele está dizendo: honre o Senhor com todos os seus recursos. O que significa recursos? É claro, financeiro, dinheiro, mas também nós podemos incluir o nosso tempo. Tempo é dinheiro, não é assim? O nosso tempo significa um recurso que nós temos. E aqui nós somos convidados a honrar o Senhor com todos os nossos recursos, com os primeiros frutos de todas as nossas plantações. O que significa primeiros frutos? O que significa honra? O que será que a Bíblia, a orientação que é de Deus, está requerendo de nós? Honra significa distinção. Eu ganhei esse relógio aqui no meu aniversário de um casal aqui da igreja, e esse relógio fica durante a semana na caixinha dele, né, que eu sei que é um relógio caro. Quando eu chego em casa, eu tiro ele, não jogo ele em qualquer lugar, eu coloco ele na caixinha e coloco ele lá na prateleira, lá no armário, bem guardadinho. Eu sei onde ele está e ele está bem cuidado ali. Significa que eu faço uma distinção com esse relógio aqui. Eu tenho outro que eu comprei bem baratinho no Mercado Livre, que esse eu uso no dia a dia e, sabe, nem sei onde eu deixei ele agora para botar esse aqui. Distinção é isso que o Senhor requer de nós. Honra. Honra significa fazer distinção, tratar como uma diferença. E ele está dizendo, nós precisamos fazer isso com todos os nossos recursos, com os primeiros frutos das plantações. Significa que nós precisamos honrar ao Senhor, dar honra e fazer essa distinção com as primícias, com as primeiras horas, com os primeiros recursos. Mas qual é a experiência que muitos de nós têm com relação ao envelope, por exemplo, de uma contribuição regular, mensal na igreja? A gente passa o mês, paga todas as contas, e se sobrar alguma coisa, a gente fala assim, eu vou separar alguma coisa para Deus. É isso que a Bíblia, a orientação do Senhor está requerendo de nós, está dizendo, separa os primeiros frutos, faça uma distinção. E por isso é um ato de fé também, você separar aquilo que é do Senhor e fazer com excelência. Honrar é fazer de forma diferenciada, de forma excelente. E queridos, nós não somos chamados a dar 1% apenas. Eu falei para vocês ali de uma experiência de alguém que separa 1% e conseguiria, fazendo assim, dar 1h40 por semana. Agora, quantos de nós não conseguimos participar de nenhum ministério, não fazer absolutamente nada? Absolutamente nada. Nós somos chamados a fazer muito mais, a servir uns aos outros e ter essa dimensão e fazer não de qualquer jeito, como se fosse um favor para o pastor, um favor para o líder. É excelência porque é para o Senhor, e nós, a cada dia aqui na igreja, e quem está na liderança me conhece, que eu sou chato, aumentando o padrão a cada dia, vamos fazer melhor, a gente pode fazer melhor, vamos fazer melhor. Nós vamos ter que fazer diferente. Não dá para cometer esses mesmos erros. Nós precisamos avançar, nós precisamos fazer melhor, nós precisamos crescer. Porque não tem a ver comigo, não tem a ver com uma igreja. Você concorda que a igreja deveria ser a instituição mais excelente da terra? Aqui estão os filhos do Senhor, que dão os primeiros frutos, que honram, que fazem o melhor. Mas por que a gente faz com relaxo? Se der tempo, eu vou na igreja. Se der tempo, eu trabalho no ministério. Se der tempo, eu faço isso ou faço aquilo. Se sobrar alguns, a gente dá o troco. A gente dá o troco. Gasta mais com Coca-Cola. A gente tira R$2 para dar de oferta aqui, mas sai, vai na pizzaria, não deixa menos de R$100. Que tipo de distinção, que tipo de honra é essa? E no que diz respeito, queridos, à questão do serviço, nós vivemos numa sociedade consumista e nós somos convidados a cada dia a ser consumidores, a sentar e consumir algo. E se algo não me agrada, eu procuro um outro lugar, não é assim? Se eu vou num restaurante e eu não sou bem atendido, eu falo o quê? Eu vou procurar um outro restaurante. E na igreja a gente está tendo essa mesma experiência, não é? Se eu não gostei de alguma coisa, eu vou procurar outra igreja, porque eu quero ser bem atendido. Eu não quero passar frio na igreja, eu não quero uma igreja como essa que fica aberta ali, não tem uma porta de vidro ainda, né? E eu tenho que passar frio na igreja. Eu vou procurar uma que seja mais confortável. Não é que talvez tenha um ambiente mais acolchoado para eu sentar.
não é que tenha muitas pessoas para tocar no louvor e eu nem precise fazer nada, eu só vou, assisto e volto para casa. Mas isso não combina com o cristianismo. E há algo, meu irmão, que nos incomoda, e eu tenho falado sobre isso aqui, algo que tem nos incomodado é que o cristianismo se torna uma caixinha, um departamento na nossa vida. E a gente pergunta, o que você é? E você responde, eu sou advogado. O que você é? Eu sou médica. O que você é? Não, eu sou publicitário, sou pastor. E o que você faz nas horas vagas? Eu gosto de futebol, ou eu gosto de assistir série. O que você vai a alguma igreja? Sim, eu sou evangélico. O ser evangélico é só uma caixinha, um departamento na vida. Não é mais uma cosmovisão que narra e determina os passos que a pessoa vai seguir. É uma caixinha. O que você é? Eu sou São Paulino, eu sou flamenguista, sou palmeirense. Isso define a identidade da pessoa. Mas você vai a alguma igreja? Eu vou. Eu frequento uma igreja. Se tornou uma caixinha, um departamento, meu irmão. Mas Jesus morreu na cruz no seu lugar. Não para que ele fosse uma caixinha, um departamento na sua vida, mas para que ele fosse tudo na sua vida. É por isso que ele não baixa o padrão, meu irmão. Ele vai dizer em Lucas capítulo 14, quem não renuncia tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Então não queira colocar uma caixinha. Não, eu gosto da igreja e aí, algumas coisas ali quando eu vou na igreja eu aceito e tal. Mas quando eu vou na segunda-feira eu tomo as decisões. Aí eu não quero saber das orientações dele. Eu tomo as minhas atitudes. Eu faço aquilo que eu acho que é o certo. Eu me relaciono, o que pauta os meus relacionamentos é aquilo que eu acho que é o certo. Se você pergunta para um muçulmano, o que você é? Ele vai falar, eu sou muçulmano. E porque eu sou muçulmano, esse é o meu lazer. O meu dia é contabilizado dessa forma. Tantas vezes por dia eu paro para orar, porque eu sou muçulmano. A religião para ele não é um departamento. Se você pergunta para um judeu, ele vai dizer, eu sou judeu. E por isso a minha família faz isso, os meus filhos fazem isso, o meu dinheiro eu faço isso, porque eu sou judeu. Mas agora os cristãos, os evangélicos, eles tomam as decisões, eles fazem o que querem, brigam com todo mundo, não reconcilia com ninguém, faz o que quer com os recursos, dá o troco. Mas eu sou evangélico. E nós precisamos, olha só, esse texto, meu irmão, é profundo. Honra ao Senhor. Ele não quer o seu trabalho, ele não quer o seu dinheiro, ele não quer nada que você tem, ele quer honra, distinção. E nós podemos frequentar uma igreja, nós podemos dar um dízimo, nós podemos participar de um ministério e mesmo assim não honrar ao Senhor. Fazer com motivações erradas. Fazer para receber um elogio, para receber alguma coisa. O Senhor honra o Senhor com todos os seus recursos. Será que você que está me acompanhando também na sua casa está disponível para isso, meu irmão? Para honrar o Senhor. Como eu falei para você, esse relógio ele vai sair daqui do culto, ele vai para a caixinha dele. Há uma distinção, eu trato diferente. Será que você está disposto a tratar diferente o reino de Deus? A fazer uma distinção daquilo que Deus é na sua vida? Ou você vai lidar como se fosse qualquer coisa? Adorar o Senhor uma vez por semana, um culto de 1h40, num domingo, eu vou se der. Hoje eu tenho que fazer compras. Hoje eu tenho muito trabalho a fazer. Hoje eu tenho que estudar. Honra ao Senhor. Primeiros frutos. E olha só o que vai acontecer. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios. E os seus barris transbordarão de vinho. Nós cantamos aqui, né? Transbordarei. Eu sou abençoado. É verdade, meu irmão. Você é. Quando você começa a honrar o Senhor. Quando você começa a fazer distinção. Quando você começa a perceber que você passa 4 horas num smartphone. Talvez você passe até mais que isso. Mas você não consegue passar 2 horas por semana servindo. E a experiência que você quer ter é de sentar e assistir uma boa palavra, um bom ministério de louvor, um pessoal que te recepciona com um sorriso no rosto ali, faz tudo por você, que cuide dos seus filhos ali, não é? E que durante a semana te mande convites para a célula, implore para você ir, te mande convites, ofereça carona e você desdenha. Honra o Senhor. Olha o que diz em 1 Pedro 4, a partir do verso número 8.
Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros. Qual é a orientação, meu irmão? É a palavra que está dizendo, sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros. O que significa esse sobretudo? Pedro, o apóstolo, está escrevendo para uma comunidade que está sob perseguição, que está sendo perseguida, que está fugindo, está na diáspora, está sofrendo. E ele poderia dizer, sobretudo, pessoal, cuida de vocês mesmos, cuida da sua família, sobretudo, olha, se mantenham vivos, sobretudo, cuida dos seus filhos, sobretudo, cuida da sua saúde, sobretudo, se esconda, meu irmão. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros. E a gente, quando lê, né, amem-se sinceramente, a gente tem a ideia de que amar sinceramente é algo emocional, né, sentimental, mas no original não tem nada a ver com sentimento. Aqui, esse amar sinceramente é aquele amar que pratica, que faz algo, que persevera, que caminha a segunda milha, que faz algo. E sempre há essa tensão aqui de sentimentos e palavras, e atitudes e ações. Sentimentos e palavras, é fácil cantar que nós amamos Jesus. Jesus, eu te amo, o Senhor é soberano. Que bom que não sou eu cantando aqui, é a Bia, né? Que tá. E a gente, queridos, é maravilhoso. Só que palavras e sentimentos não combinam com aquilo que a orientação de Deus nos dá, com aquilo que a palavra nos dá. Nós estamos falando de um amor que age, nós estamos falando de atitudes e ações. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Ele amou e deu, ele amou e fez algo, ele amou e não ficou sentado, ele fez algo. E meu irmão e minha irmã, se nós queremos realmente provar e recomeçar a nossa relação com o serviço, nós precisamos entender que somos chamados a fazer algo. E não adianta as suas declarações de amor para Jesus, não adianta as suas declarações de amor para Deus, se você não sair do seu banco, querido, se você não ouvir o clamor dos perdidos, se você não ouvir pessoas indo para o inferno, jovens se suicidando. A Luciana está aqui, assistente social, você parar 10 minutos, conversa com ela ali, percebe o que está acontecendo na nossa geração. Não adianta suas palavras bonitas, não adianta suas canções bonitas, não adianta. Então, aqui o Pedro está dizendo, sobretudo, pessoal, sai do banco, sai dessa cadeira e vamos fazer algo por nossas crianças, pelos nossos jovens, por essa geração. Vamos servir com excelência, vamos fazer mais do que 1%. Acorda, ouça os gritos, ouça os gemidos. E esse versículo me confronta demais. 1 João 3,18 diz assim: filhinhos, o nosso amor não deve ser somente de palavras e de conversa, de boca para fora. Deve ser amor verdadeiro que se mostra por meio de ações. E é por isso que a epístola de Tiago é tão contundente nesse sentido. Você fala que tem fé, então me mostra suas obras. Você fala que crê, mas até o diabo crê e treme de medo. Você está falando que crê. Então cadê suas atitudes? Cadê a mudança de vida? Se Cristo não é o seu Senhor, se o reino é só um departamento na sua vida, se a sua paixão é o seu trabalho, se a sua paixão é um time de futebol, se a sua paixão é isso ou aquilo, acorda! É isso que o apóstolo Pedro está falando. E na continuação, ele vai dizer, agora olha o que ele diz, no verso de número 10. Ele está dizendo, acorda, sobretudo, amem-se sinceramente. E na sequência, no 10, ele vai dizer, então, pessoal, já que vocês vão sair do banco, cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Ele está dizendo, é hora de sair do banco, é hora de levantar da cadeira, é hora de fazer algo. Então, o que você vai fazer?
cada um exerça o dom que recebeu para servir uns aos outros. Como é que você pode, meu irmão, então, agradar ao Senhor, se render plenamente à orientação dele, começar a dizer não para tantos motivos egoístas que você tem, para gastar o dinheiro só com você mesmo, para gastar o seu tempo com você mesmo, e depois, no final das contas, dar só a sobra, o resto, para o Senhor. Isso não é honrar o Senhor, querido. Isso não é honrar ao Senhor. Jesus, quando vai falar do reino, ele vai falar que o reino de Deus é semelhante. O reino de Deus é semelhante a um homem colecionador de pedras preciosas. Ele tinha muitas pedras valiosas e preciosas. Mas Jesus fala que o reino de Deus é semelhante a esse homem que, quando encontra a pérola de maior valor, ele vende todas as outras, ele deixa todas as outras e vai adquirir a pérola de maior valor. Ele honra a pérola de maior valor. Ele abraça a pérola de maior valor, ele reconhece que tudo agora não faz nenhum sentido. E nós só vamos experimentar o reino, queridos, as promessas de Deus para nós, se nós realmente entendermos que ele precisa ser a pérola de maior valor. Ou ele é tudo, ou não é nada na sua vida. E o que você faz em resposta não é um favor para o pastor, não é um favor para a igreja. O que você devolve de dízimo ou de oferta não é um favor para essa denominação. É uma resposta, a única resposta que nós podemos dar a tudo que ele fez por nós naquela cruz. Rendição absoluta, entrega absoluta, muito mais que 1%, a nossa vida diante dele, a nossa vida para abençoar e ajudar uns aos outros, com excelência, fazendo melhor, cada vez melhor. Então, meu irmão, se tem algo que eu e você precisamos fazer é exercer o dom que nós recebemos. Talvez você diga, eu não sei qual é o meu dom, pastor. Eu quero que você entenda, o fato de você não saber qual é o seu dom não significa que você não o tem e não significa que você não será cobrado por isso. Vamos lá, amem sinceramente uns aos outros, vamos praticar isso que nós estamos falando aqui. Exerça o dom que você recebeu do Senhor. O exercício do seu dom não é uma opção. Você pode falar isso comigo? O exercício do seu dom não é uma opção. Qual é o seu dom? Não é esse dom. E esse dom, a palavra dom, né, vem carisma, que é o termo aqui desse texto, que é a mesma raiz de caris, que significa graça de Deus. Significa que aquele que recebe a graça de Deus, ele sabe que não é para ele mesmo, ele vai repartir com outros. E é por isso que ele está dizendo, administrando fielmente a graça de Deus que ele recebeu. Vou dar uma dica para você, querido. Se você não sabe qual é o seu dom, você que está me assistindo, vai me assistir depois. O que você precisa fazer? Hoje mesmo, depois da ministração do Luiz Henrique, uma pessoa me procurou dizendo, pastor, eu quero servir. O que eu faço? Minha irmã, imediatamente, vamos procurar um ministério para você. Ah, mas eu não sei. Entra nesse ministério e começa a servir. No meio do processo, talvez você perceba que esse ministério não é para você. Aí você vai para outro. Até você se encaixar e entender que você encontrou o seu lugar no corpo. E começa a exercitar o dom que você recebeu. E começa a servir outras pessoas com todo o seu coração. Então, meu irmão, não espere um convite, não espere um anjo vir até você e te trazer um convite, aquele pergaminho maravilhoso, sabe? E falar assim, eis que te digo, o Senhor está te chamando para o ministério da diaconia. Procure a Marilza. Mas no ministério de ensino, ou o ministério infantil, não, isso não vai acontecer. Aliás, imagina o susto que você vai tomar se um trem desse acontecer no seu quarto. A orientação já foi dada, meu irmão. Exerça o seu dom. Começa a servir. Não tem a ver com você. Tem a ver com aquilo que Cristo fez para que você agora entendesse que você precisa fazer por outros também. Então se entrega, se renda a isso. Em segundo lugar, o propósito do dom recebido é o serviço aos outros. Por isso ele vai dizer ali, servir aos outros. E por que esse destaque? É porque muitas vezes nós somos tentados
no exercício do nosso dom e do nosso chamado, do nosso ministério, a servir a nós mesmos. Não é? O ministério de louvor precisa saber que não está ali para servir a si mesmo, para cantar as músicas que o ministério gosta, mas as músicas que conduzem a igreja, sim ou não? A igreja, as músicas que conduzem a comunidade em adoração. Então não tem a ver comigo, tem a ver com o outro. Então é o que a gente tem falado em todos os ministérios aqui dessa igreja. Parar de olhar para nós e olhar para o outro, especialmente para um visitante quando chega. O que ele encontra aqui? Será que ele encontra um ambiente excelente? Onde ele diga, puxa, esse pessoal é tão excelente. Eles fazem com tanta honra, com tanta excelência, que eu preciso entender o que está acontecendo aqui. Eu quero fazer parte dessa família também. Eles não fazem relaxadamente. Tem alguma coisa brilhando nos olhos deles. Tem algo que é diferente. E é por isso que nós somos motivados a cada dia, queridos, a servir aos outros. Algo que esse versículo também deixa claro é que nós precisamos administrar fielmente. Você pode dizer comigo 3 aqui? Servir outros a partir do dom é ser bom mordomo. E aqui a relação é com a parábola dos talentos. Você se lembra da parábola dos talentos que Jesus contou? De um senhor que chama seus servos, para um dá 5 talentos, para outro dá 2 talentos, para outro dá 1 talento. Esse senhor vai embora e depois de um tempo ele vai ajustar contas com aqueles empregados. E aquele que recebera 5 talentos, ele chega dizendo, Senhor, toma aqui, eu multipliquei os talentos que o Senhor me deu. Toma o que é seu. E o Senhor diz para ele assim, parabéns, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do seu Senhor. O que havia recebido 2 também multiplicou e apresentou e foi elogiado. Mas aquele que havia recebido 1 talento, ele não conseguiu multiplicar, ele enterrou o talento. E ele não perdeu. Pelo menos ele não perdeu, mas ele só enterrou. E ele devolve o talento. E ele é duramente repreendido. Ele disse, eu não te dei esse talento para você multiplicar, servo inútil. Essa é a palavra do texto. Servo inútil. Nós, meus irmãos, precisamos ser bons mordomos dos dons que nós recebemos, dos talentos que nós recebemos. E é isso que o Senhor espera de nós. Que a gente sirva, que a gente ame, que a gente queira se dar, se doar. Ah, mas isso é muito difícil, é muito sacrifício. É isso mesmo, querido. Você está começando a entender o Evangelho. O Evangelho não é algo para o seu conforto, não é uma palavra para massagear o seu ego, não é uma palavra, não. Jesus está dizendo, para me seguir tem que negar a si mesmo, tem que tomar a cruz. É morte, é sacrifício do seu eu, do seu ego, que quer ser servido. E aqui nós precisamos ser bons mordomos. Será que você tem enterrado o seu talento, meu irmão? Enterrado os seus recursos? O seu tempo? Você diz que não tem tempo, mas eu acabei de mostrar para você que 1%, você conseguiria servir toda semana aqui na igreja. Ou a cada 15 dias, pelo menos 4 horas. Se você desse só 1% do seu tempo. Será que é falta de tempo mesmo? Será que você tem enterrado, querido, ou você tem multiplicado aquilo que Deus tem dado a você? E para finalizar, esse versículo também vai falar da multiforme graça de Deus. A graça de Deus nas suas múltiplas formas. Número 4, vamos ler todo mundo junto, por favor? Jamais se esqueça da multiplicidade dos dons. Os dons são diversos, meus irmãos. E é por isso que todos nós precisamos sair do nosso conforto. Precisamos levantar da cadeira, porque se você não fizer isso, o corpo vai sofrer. Porque aquilo que você enxerga, o outro não vai enxergar. Aquilo que você faz no corpo, outros não vão fazer. E quando você deixa de fazer aquilo que Deus te chamou para fazer, todo o corpo está sofrendo. Então o chamado é, meu irmão, vamos lá. Vamos servir uns aos outros. Vamos sair do nosso conforto. O cristianismo não tem nada a ver com isso. Se o cristianismo tem sido um departamento na sua vida, se você é norteado por tantas coisas, por tantos princípios, por tantos valores, e
No domingo, quando dá, eu vou na igreja. Meu irmão, toma cuidado. Não é nada disso, você entendeu tudo errado. Que você permita o Espírito Santo restaurar em você, que você tenha um recomeço, um novo começo de verdade na sua relação com outras pessoas. 2 perguntas para você meditar. A primeira delas, o que Deus falou com você por meio dessa mensagem? O que você vai fazer para servir melhor outras pessoas? Você que está aí na sua casa também pensa nisso. De uma forma prática, de uma forma objetiva, você vai continuar no seu lugar? Ou de alguma forma você foi incomodado nessa noite, você que está aí também, a fazer algo mais, a se dar, a sair de um lugar de espectador, e começar a se dispor para essa obra. As nossas crianças precisam de pessoas, precisam de professores, precisam de pessoas que querem 1% eu consigo, eu quero ajudar a cuidar delas. Meus irmãos, se você visse os ministérios, eu vejo os meninos aqui na multimídia dobrando, vindo de manhã, vindo à noite, todo domingo, vindo sábado para arrumar as coisas. E eu sei que é confortável. É ótimo vir aqui, já está tudo ligado, não é? Tudo certinho. E é mais fácil para nós sentarmos e assistirmos algo. Mas o Senhor tem nos incomodado, querido, a fazer mais. E talvez Deus tenha te chamado a realmente recomeçar o seu chamado, o seu ministério que foi enterrado, que foi deixado. Deixa Deus fazer isso. Que você possa honrar a Deus. Honrar a Deus com seus dons, com seu tempo, com seus recursos. Quero que você faça uma reflexão, meu irmão, como é que você tem administrado especificamente seus recursos financeiros. Você tem honrado a Deus? Honrado a Deus? Ou você tem dado o resto? Se sobrar eu ajudo. Se sobrar, eu trago um alimento para a cesta do amor ali, que hoje está vazia, inclusive. Se sobrar, eu faço algo. Fique em pé, feche seus olhos. De verdade, Deus tem nos chamado, querido, a uma entrega absoluta, a uma entrega profunda. A sairmos de um lugar de espectadores, a fazermos mais. A entregarmos a nossa vida em resposta à orientação do Senhor. Feche seus olhos e responda essa pergunta. O que você vai fazer para servir melhor outras pessoas? Qual ministério, querido, você pode entrar? Quem você vai procurar quando terminar esse culto aqui? E se você está nos assistindo pela internet, você pode mandar uma mensagem no nosso WhatsApp, no WhatsApp da igreja, dizendo: eu quero servir, o que eu faço? Quem eu procuro? Se dispõe em nome de Jesus. Entenda que essa igreja também precisa de recursos financeiros, querido. Há contas a pagar, a missão para ser financiada, querido. E quantos de nós gastando mais com refrigerante? Que Deus te incomode, meu irmão, me incomode a fazer mais pelo reino, em resposta àquilo que Cristo fez por nós. Enquanto nós cantamos, se entrega ao Senhor. É você e o Senhor. E se você já tem servido, querido, glória a Deus por isso. Fala: Deus, eu quero fazer melhor. Será que eu já entrei na rotina desse serviço? Ou eu estou realmente me medindo pela excelência, por fazer de forma excelente, melhor, ainda melhor do que eu já fiz ou do que eu estou fazendo? Senhor, eu quero ser excelente naquilo que o Senhor me chamou a fazer. Quero multiplicar os talentos. Vamos ter esse tempo de reflexão em nome de Jesus.